Olá, gente! Vamos falar para vocês hoje sobre a arte da pré-história. Vamos conversar com vocês como que se dá esse momento, tá certo? Que processo artístico foi destacado aqui, foi enfatizado aqui, como que os paleontólogos e arqueólogos, eles veem esse momento aqui, tá? O que eles informam a respeito desse período. Então, gente, a pré-história, ela é um dos períodos mais fascinantes da história humana. Então, devido à sua longa duração, ela foi dividida em 3 períodos, que são eles Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. E como a pré-história, ela surgiu antes da escrita, tá? Nós não temos um documento ou relato escrito desse período. Então, tudo o que nós sabemos é resultado de pesquisas que foram feitas por historiadores e antropólogos, tá? Pesquisas essas que são realizadas com base em pinturas e gravações que foram encontradas em diversas cavernas na Europa, tá? No norte da Ásia, no continente americano, tá? Em especial na Serra da Capivara, no Piauí. E cada local desse que nós estudamos, nós podemos ver o quanto foi rico esse momento, o quanto o homem da pré-história, ele não se considerava um artista, mas o que eles fizeram dentro desse momento é uma marca de todo esse processo artístico, tá? A marca desse artista pré-histórico se dá através das coisas que foram encontradas, dos objetos, das pinturas que nós encontramos nesse momento aqui. Então, como que eu caracterizo cada um desses momentos? O período paleolítico, por exemplo, ele foi chamado também de Idade da Pedra Lascada. Por que isso? Porque de lascas de pedras, né, de lascar as pedras, bater as pedras umas nas outras, eles confeccionavam armas, instrumentos de pedras, instrumentos esses que eram produzidos pelos grupos humanos com lascas. E tudo isso era feito para adquirir bordas cortantes. Então, desse momento aqui, das lascas de pedra, nós podemos perceber pelos objetos que foram encontrados o quanto essa gente, elas foram muito habilidosas, o quanto esses artistas eles foram habilidosos para a época. E são do período paleolítico as primeiras manifestações de que se tem registro. Então, as pinturas que foram encontradas, por exemplo, nas cavernas de Chauvet e Lascaux, na França, na região de Altamira, na Espanha, e até em São Raimundo Nonato, por exemplo, são expressões, são as primeiras expressões de arte que a gente pode considerar que essas expressões elas eram muito simples, tá? Eram representações que consistiam em traços feitos nas paredes das cavernas, como as mãos em negativo, por exemplo, né, que é a primeira marca de registro humano datada aqui do período paleolítico, fora outros objetos que foram encontrados, e aí tem uma marca das pinturas que foram destaques do período paleolítico. E que marca é essa? O naturalismo. E o que significa o naturalismo? Naturalismo, o homem pintava da forma como via. E o que é que ele via? Renas, visões, cavalos, panteras, animais específicos da região. Aqui, por exemplo, eu mostro para vocês as mãos em negativos. E por que elas receberam, né, esse nome de mãos em negativos? Tá? Não esqueça de que a marca desse período aqui era o naturalismo, o homem pintava da forma como via, tá? Tal qual seus olhos captavam. E a mão em negativo, ou as mãos em negativo, elas receberam este nome devido à quantidade de mãos que foram pintadas pela parte do lado de fora, deixando a palma da mão vazada. Então, toda vez que eu vejo um processo, uma imagem parecida com essa, esse processo nós chamamos de mãos em negativos, tá? Então, a maioria das marcas que nós conseguimos observar aqui eram com a mão vazada, daí receber este nome, mãos em negativos. E da onde veio
esse tipo de pintura? O que é que significa pintura rupestre? Gente, a palavra rupestre, ela vem do latim rups, que significa rocha, portanto, pintura feita em rocha. E um dos objetos, né, que chamam mais atenção desse processo das pinturas rupestres é a capacidade, né, que os artistas desse período têm de interpretar a natureza. Então, você pode ver o quanto eles foram observadores minuciosos, né, e registraram isso. Nós conseguimos ver isso nas imagens que são destaque desse período aqui. Nesse momento também, além de pinturas que foram destaques, né, de cenas de animais, e que o homem, e essas pinturas elas poderiam interferir, né, dentro da caça de um animal, era bacana porque elas também serviam como um processo de mapeamento. O que é que significa isso? Por onde eles passavam, eles deixavam esse registro, já que é um momento em que o homem ele era nômade, ele vivia de lugar em lugar, tá certo? Vale ressaltar isso para vocês, lembrar isso para vocês. Tá? O artista do Paleolítico, ele, além de fabricar objetos, além de pintar, né, em rochas, ele também foi produtor de esculturas. Eles também esculpiram escultura. E o predomínio de escultura nesse momento aqui, tá, foi o predomínio de escultura como amuleto, que era usado em ritual religioso. Escultura referência desse momento aqui vai ser a Vênus de Willendorf, tá? Que recebe esse nome porque foi encontrado na Áustria, no local que recebe esse nome, datada de aproximadamente entre 24.000 e 30.000 anos atrás. Técnica do carbono 14, que é usada para verificar essa aproximação, né, de datas, com ela que é com esse procedimento que os arqueólogos, né, e paleontólogos estudam essas peças que são encontradas, tá, desse momento. Então, como que os artistas realizavam as pinturas nesse momento? Que tipo de materiais eles usavam para confeccionar? Então, entre os materiais, nós destacamos alguns aqui para vocês. Ossos carbonizados, carvão, vegetais, sangue e gordura de animal, tá? Os elementos sólidos, eles ainda tinham essa inteligência, né, de pegar os elementos sólidos e esmagá-los, dissolvendo da gordura dos animais, e como pincel usavam inicialmente os dedos, depois eles foram criando pincéis de penas e de pelos para poder facilitar esse processo. E aí, a marca do período paleolítico foi essa que eu citei para vocês. Quando chega no período neolítico, nós conseguimos ver um outro tipo de produção, uma evolução de pinturas que passa a ser registradas aqui. Até porque o homem ele deixa de ser nômade, ele passa a ser sedentário. Tá? Esse período ele vai ser chamado também de Idade da Pedra Polida, porque além de lascar as pedras, agora eles já sabiam polir essas pedras. Tá? Nesse período também foi desenvolvido uma técnica de produzir armas, instrumentos, tá? Instrumentos com pedras polidas, por atrito, que as tornavam mais afiadas. Tá? Nesse período também ocorreu a Revolução Neolítica. Que revolução foi essa? Início da agricultura, domesticação de animais, que vai permitir ao homem, o que permitiu ao homem, a substituição de uma vida nômade pela vida sedentária, formando assim grupos humanos. E a partir daí, nós podemos perceber, pelas pinturas que foram encontradas nesse período aí, nós podemos perceber que houve um aumento da população. A formação de famílias passa a existir nesse momento também. E a divisão do trabalho, né, nas comunidades passa a existir nesse contexto também. Você vê também que os desenhos, eles foram alterados. A forma dos desenhos e das pinturas também mudou. Nesse período, o estilo naturalista foi substituído desse estilo mais simples, foi substituído por um estilo geométrico. Tá? Esse estilo ele vai ser marcado pela questão dos sinais e figuras que vão sugerir movimentos nesse momento aqui. Tá? As pinturas do Neolítico,
elas foram realizadas com poucas cores e poucos traços, tá? E, com o tempo, essas pinturas, elas se tornaram mais leves, elas se tornaram mais ágeis, figuras pequenas e com poucas cores, traços muito simples. Delas surgiram a primeira forma de escrita, que foi a escrita pictográfica, na qual os seres humanos e as ideias são representadas por desenhos. E aqui nós temos uma imagem que marca bem esse momento do período neolítico, onde nós temos pessoas, nós temos figuras geometrizadas, nós temos animais, uma cena diferente daquilo que foi registrado no período paleolítico. Já a idade dos metais, dentro do âmbito artístico, o ser humano ele já dominava até a produção do fogo, né? Isso já nos outros períodos, né? A gente já consegue ver isso. E graças a essa descoberta, né? Ele criou duas técnicas para fazer esculturas. As técnicas, vamos dizer assim, de derretimento de metal surge aqui, tá? E duas técnicas foram usadas, que foi a forma de barro e a cera perdida. E como que era feito esse procedimento? Como que era realizado cada uma dessas técnicas? Na forma de barro, por exemplo, era feita uma forma de barro, dentro dela despejava o metal derretido em um forno. Depois do esfriamento do metal, essa forma era quebrada, obtendo-se a escultura. Já na técnica da cera perdida, nessa técnica eles fizeram um modelo em cera, depois ele era revertido com barro aquecido, com o cuidado de deixar um orifício, tá? Obtendo-se assim também um objeto oco. Então, quando a cera era aquecida, ela saía por esse orifício, fazendo com que toda a cera fosse derretida. Aí preenchia-se, derretia o metal, preenchia-se com o metal derretido. Quando este esfriava, quebrava o molde e obtinha a escultura. Qual era a diferença da forma de barro para a cera perdida? Na forma de barro, pelo fato do artista não ter condições de moldar a parte interna da escultura, o que é que acontecia? Como ele não tinha condições de fazer a moldagem, então a solução para isso foi a cera perdida, que aí fazia o objeto primeiro em cera para depois obter a escultura. Eu devo dizer a vocês que esses processos eram processos, ao mesmo tempo que era simples para eles, mas eram procedimentos que, de certa forma, davam trabalho e que, durante muito tempo, esse processo de fazer escultura, ele existiu dentro do contexto social e ele passou a ser, vamos dizer assim, mais trabalhado, né, com uma forma mais delicada, para que as civilizações futuras também utilizassem esses procedimentos. Então, da arte da pré-história, o que nós tínhamos para conversar com vocês era esse processo, tá certo? E depois nós vamos continuar a nossa aula sobre ancestralidade, que envolve também esse processo aqui do período pré-histórico. Então, até a próxima aula. Um abração em todos.